Alô galera, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar uma aula agora de biologia sobre briófitas. O canal Ciência Ensinando Biologia depois de 5 meses postando uma aula nova para vocês. Mas eu queria dizer a vocês que a partir desse ano, 2014, eu pretendo estar postando 3 aulas aí semanalmente, sejam elas de química ou de biologia. Galera, não deixem de curtir, compartilhar, tá ok? E de seguir aí nas redes sociais e também visitem o blog do canal, que é cienciensinandobiologia.com. Tá ok, galera? Vamos iniciar a aula agora. Bom, como é de costume do canal, a gente vê alguns assuntos preliminares que são muito importantes para a compreensão de todo o conteúdo futuro que a gente vai ver aqui. Então, vou explicar o que é diploidia e haploidia, utilizando como exemplo a espécie humana. Tá ok? Bom, todas as células do indivíduo, ser humano, tá? O indivíduo que eu estou falando é um ser multicelular, formado por várias células. O ser humano é formado por muitas e milhares de células, né? Todas as células, com exceção dos gametas, tá? Possuem 46 cromossomos. Enquanto que os gametas, que são unicelulares, todos os espermatozoides, né, são formados por uma célula, cada espermatozoide é uma célula e cada óvulo é uma célula, são unicelulares. Esses gametas possuem 23 cromossomos. Então, a espécie humana possui dois tipos de células. Células que possuem 46 cromossomos e células que possuem 23 cromossomos. Essas células que possuem a menor quantidade de cromossomos na espécie humana é chamada de haploide, tá ok? E é simbolizada pelo N aqui. Enquanto aquela que tem 46 cromossomos, ou seja, o dobro dos cromossomos dos gametas, que são haploide, são chamadas de diploide e são simbolizadas por 2N, que seria o dobro de N. Então, 23 cromossomos é N, 46 cromossomos, 2N, para a espécie humana. Por que eu estou falando isso? Porque logo no futuro a gente vai ver o ciclo de vida dos musgos e eu não vou dizer o número de cromossomos dos musgos, porque são várias espécies. Então, cada espécie de musgo vai ter um número de cromossomos diferente. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou utilizar os termos haploide e diploide e utilizando esses símbolos aqui. Toda vez que vocês virem 2N, é o ser diploide, que possui o dobro de cromossomos do ser haploide. Entendido, galera? Agora, a gente já é capaz de entender bem o que é um ser haploide e diploide. E aí, compreender melhor o que é a alternância de geração. Todas as plantas terrestres possuem um ciclo de vida que se dá por alternância de geração. O que seria essa alternância de geração? Existe um ser multicelular haploide e um ser, tá? Ao longo do ciclo de vida, essa planta passa, né, a ser um indivíduo haploide, multicelular, ou seja, formado por várias células, e também existe uma fase em que ela é um ser diploide, formado por várias células também, ou seja, na alternância de geração, tanto a fase haploide como a fase diploide é uma fase multicelular. Tá? Esses indivíduos são formados por mais de uma célula. Então, o ser humano, apesar de ter células haploides, ele não tem alternância de geração porque a célula haploide dele é um indivíduo unicelular e não multicelular. Para que ocorra a alternância de geração, já estou repetindo, é preciso que as duas gerações, tanto haploide como diploide, seja multicelular. Tá ok? Isso serve para qualquer indivíduo vivo, seja planta ou até mesmo alguns animais que se reproduzem, que têm um ciclo de vida dessa forma, e outros indivíduos vivos. Tá ok? Como ocorre, tá, a alternância de geração nas plantas? Bom, um indivíduo diploide é sempre um esporófito. E aqui não serve só para briófitas, gente. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, é sempre essa regra aqui. Todo indivíduo, tá, 2N,
ou seja, todo indivíduo diploide é um esporófito, planta produtora de esporos. Todo indivíduo haploide, com a metade dos cromossomos, é um indivíduo chamado gametófito, ou seja, é a parte da planta que produz gametas. Então, o esporófito, tá, sofre meiose. Na verdade, o esporófito ele vai produzir uma estrutura chamada esporângio. E lá no esporângio é que vai acontecer a meiose. E aí, nessa meiose, algumas células lá, né, se transformam em esporos. Esses esporos já são haploides. Tá vendo? Tem a metade dos cromossomos do esporófito. Esses esporos, eles germinam, tá? Se transformam em gametófitos, que são plantas, tá? São plantas produtoras de gametas. E são o quê? São haploides, ó, N aqui. Esse gametófito produz dois tipos de gametas, que é o gameta masculino e feminino, e ambos os gametas são haploides, só que esses gametas se juntam, né, na fecundação. N com N, 2N. Então, aqui você já tem um zigoto que é diploide. Esse zigoto sofre várias divisões mitóticas, né, passa por mitose e se transforma em esporófito novamente, que é um indivíduo 2N. Ambos os indivíduos, esporófito e gametófito, são seres multicelulares. É isso, tá, que configura a alternância de geração. Outro detalhe sobre a alternância de geração é que existe uma fase onde há a reprodução assexuada e uma fase com reprodução sexuada. A formação de esporos e, posteriormente, a formação dos gametófitos ocorre através de reprodução assexuada. Ou seja, o esporófito, não é, produz células que vão sofrer meiose e essas células formam os esporos. Tá? Bom, como não há presença de células sexuais, que são os gametas, aqui a reprodução é assexuada. Então, a formação do gametófito ocorre através de reprodução assexuada. Já para que o zigoto seja formado, é preciso que os gametas, células sexuais, se juntem, né? Ocorra a fecundação. Então, a formação do zigoto ocorre através de reprodução sexuada. Conseguinte a isso, né? Posterior a isso, você tem a formação do esporófito. Então, o esporófito ele é formado através de reprodução sexuada. Gametófito, reprodução assexuada, ele é formado através de reprodução assexuada, e o esporófito através de reprodução sexuada. Bom, agora a gente vai ver as briófitas propriamente dito, tá? O conteúdo agora mesmo do slide. As briófitas estão classificadas em 3 divisões. Hepatófita, que é a divisão onde se encontram as hepáticas. Antocerófita, que é a divisão que se encontram os antóceros. E briófita, que é a divisão onde a gente encontra os musgos. Bom, gente, o termo briófitas aqui em cima, que é diferente do termo aqui, que é a divisão dos musgos, esse termo briófitas, quando a gente fala, ele é um termo generalizado para classificar de maneira informal, tá? As plantas não vasculares. Ou seja, quando eu estou falando de briófitas dessa forma aqui, eu estou me referindo a todas as plantas que não possuem vasos condutores de seiva. Tá? E é aqui que vem a principal característica das briófitas, a falta de vasos condutores de seiva. As briófitas, em geral, não ultrapassam os 20 centímetros de altura. Por quê? Porque como elas não possuem vasos condutores de seiva, o transporte de nutrientes e água ao longo dessa planta é demorado, é lento. Então, se essa planta fosse alta, as células do topo, né, do pico dessa planta aí, morreria desidratado e sem nutrientes. Então, o pequeno tamanho delas é justificado devido à ausência de vasos condutores.
Bom, aqui a gente vai entender a estrutura dos musgos, tá ok? Que é um tipo de briófita, que são plantas não vasculares ou avasculares, não apresentam vasos condutores de seiva. E vamos entender aqui. Aqui é um exemplo, tá? De um musgo. E o que você vê, no caso dos musgos, quando você vê que eles formam pequenos tapetes em muros úmidos, tá? Em rochas que estão próximas a córregos, tá ok? Porque eles vão precisar sempre de umidade e a gente vai ver por que eles vão estar sempre próximos a esses lugares mais úmidos. Bom, a plantinha, tá? Quando a gente está falando de musgo, a planta que a gente vê lá, seja no muro, num pedaço de rocha, enfim, num lugar úmido, a plantinha é o gametófito, tá? É a planta produtora de gametas. Então a plantinha que a gente vê lá, tá? Que tem fase duradoura e independente, ou seja, ela realiza fotossíntese e produz e consegue absorver seus nutrientes independentemente. Isso ali é o gametófito. O gametófito ele tem algumas estruturas, que é o rizóide, o cauloide e o filóide. São estruturas semelhantes às folhas, aos caules e aos rizóides, pelo menos de função semelhante. Mas por que não é folha, nem caule, nem raiz? Porque folha, caule e raiz são características de plantas que possuem vasos condutores. Os musgos não possuem vasos condutores, portanto não tem folhas, não tem caules e não tem raízes, tá ok? Então o rizóide ele serve para fixar o musgo ao solo e contribuir para que ele possa adquirir, né, os minerais e a água do substrato. Tá? O cauloide seria um talo, né, que permite que haja uma certa rigidez com relação ao musgo e para que ele possa ter o seu pequeno crescimento vertical. E as folhas aumentam a área de contato em relação a absorver luz solar e realizar fotossíntese. Bom, gente, aqui vocês já podem ver o esporófito. É a fase efêmera, ou seja, é uma fase passageira, rápida, tá? Não, essa fase aqui que é duradoura é a planta em si, né? Vai demorar todo o tempo de vida da planta. Vocês vão ver o gametófito, no caso das briófitas, mas essa fase aqui é uma fase passageira, surge e depois desaparece. O esporófito é a planta produtora de esporos, não é? É diploide e ele é dependente. No início, quando o esporófito ele surge, ele é bem verde, então ele consegue realizar fotossíntese, ele consegue produzir seu alimento, mas ele ainda precisa do gametófito para adquirir os nutrientes, tá ok? Então, o pé se fixa aqui, ó, nessa parte aqui de cima, eu vou explicar no próximo slide, mas nessa parte aqui em cima do gametófito, então o gametófito consegue absorver os nutrientes e repassar para o esporófito através dessa estrutura que a gente vai chamar de pé. A seta é essa haste, tá, que serve para ligar o gametófito, né, através do pé, até a cápsula, que a gente também vai chamar, nesse caso aqui, de esporângio, que é onde vai existir as células que vão sofrer meiose e vai produzir os esporos. Bom, no substrato, quando o esporófito aparece, já que ele é uma fase efêmera, então ele é dependente porque depois, tá, de um tempo, quando ele amadurece, ele fica amarronzado, então ele perde a capacidade também de fazer fotossíntese e esse período de vida dele, ele necessita diretamente do gametófito. Então, ele é dependente, tá, do gametófito. Bom, a planta, ela fica assim, ó, quando surge o esporófito, você tem o gametófito aqui e acima dele, tá, ligado a ele aqui, ao gametófito, surge o esporófito. Bom, agora a gente vai ver o ciclo de vida das briófitas. E a gente vai usar os musgos como exemplo.
Bom, vou partir aqui do protonema. O protonema é uma massa densa de filamentos, tá? Que se desenvolve e se transforma nos gametófitos. Bom, nos musgos, aliás, nas briófitas, a gente pode encontrar plantas que apresentam os dois sexos, ou seja, a planta ela produz gametas masculinos e femininos ao mesmo tempo. Mas também, no caso dos musgos, geralmente as plantas são de sexos separados. Então eu vou ter um gametófito masculino, que vai produzir gametas masculinos, e o gametófito feminino, que vai produzir gameta feminino, obviamente. Então o protonema, tá? Obviamente eu vou ter vários protonemas, então alguns deles vão se transformar em gametófito masculino, outros vão ser gametófitos femininos. Então o que é que vai acontecer? No gametófito masculino, existe uma região chamada anterídeo, tá? Que é, na verdade, o órgão responsável por produzir os gametas masculinos, que são chamados de anterozoides. E são, na verdade, aqui eu representei com um flagelo, mas geralmente são seres biflagelados, possuindo 2 flagelos. Já o gametófito feminino, tá? A estrutura que ele possui é o arquegônio. O arquegônio produz a oosfera, que é o equivalente, tá, ao óvulo, no caso, se a gente falasse de ser humano. Então, o anterozoide seria análogo ao espermatozoide e a oosfera análoga ao óvulo humano, tá ok? A oosfera, detalhe, o anterídeo, ele produz vários anterozoides, são muitos anterozoides. Já o arquegônio, tá, produz apenas uma oosfera, que permanece dentro dele. Outro detalhe, o protonema, que é aquela massa densa de filamentos, ele é haploide. E aí, obviamente, ele se desenvolve em gametófito, tanto masculino e feminino, que são seres haploides, como a gente viu já anteriormente. Tá? Esses gametófitos produzem gametas que também são haploides. Então, eu tenho anterozoides N, haploides, e oosferas, ou oosfera, haploide também. Tá? A oosfera permanece no arquegônio, enquanto que os anterozoides, né, eles nadam em direção ao arquegônio, para que eles possam fecundar, ou para que um deles possa fecundar a oosfera. Então, outro detalhe e outra característica das briófitas é que elas precisam, não é, de água para que ocorra a reprodução, porque os anterozoides precisam nadar nessa película de água. Então é por isso que é muito comum a gente ver os musgos ou todas as outras briófitas relacionadas ou facilmente encontradas em lugares úmidos, porque a reprodução delas é dependente de umidade. Tá? Então os anterozoides nadam em direção ao arquegônio, e lá no arquegônio encontra a oosfera, onde ocorre a fecundação. Essa fecundação dentro do arquegônio, N com N, vai produzir uma célula 2N, ou seja, diploide. Veja, os gametófitos, aliás, os gametas são haploides, mas a fecundação produz um ser diploide, que é o zigoto. O zigoto permanece dentro do arquegônio, tá? E vai sofrer várias divisões celulares, mitose, tá? Divisões celulares mitóticas. Essa mitose aqui, essas várias divisões vai produzir um embrião que continua dentro do arquegônio, tá? O arquegônio vai contribuir com os nutrientes para que esse embrião se desenvolva, se transformando num esporófito. O embrião aqui, como ele é originado a partir do zigoto, que é diploide, então o embrião também é diploide, e o esporófito, que é desenvolvido a partir do embrião, também é diploide. Tá? Bom, veja que neste desenho eu quis ilustrar que, por exemplo, aqui é o arquegônio. O arquegônio está onde? Está no gametófito feminino.
Então, vocês só vão ver esporófito na planta feminina. Então, se um dia vocês estiverem aí no laboratório da escola, ou enfim, estiverem com a lupa olhando os musgos aí do quintal ou do jardim da sua casa, e vocês conseguirem enxergar o esporófito, pode ter certeza ali que vocês estão vendo uma planta feminina, tá ok? O esporófito se desenvolve na planta feminina. Bom, outro detalhe, como o esporófito está ligado ao gametófito, o gametófito ele fornece, como eu já disse no slide anterior, os nutrientes para que o esporófito possa produzir os esporos aqui em seu esporângio. Bom, os esporos eles são produzidos através da meiose. Então, o ser diploide aqui, tá, vai sofrer as células diploide do esporófito e mais especificamente no esporângio vão sofrer meiose e vão produzir esporos que já são haploides. Os esporos são haploides, N, tá? Esses esporos, ao cair em solo que permite o seu desenvolvimento, vão se diferenciar em protonema, que por sua vez vão se desenvolver em gametófitos, e aí o ciclo de vida retorna. Ok? Aqui é uma fotografia real para que vocês possam visualizar cada estrutura. Ó. Aqui está o esporófito, a haste, e vocês podem visualizar bem aqui a cápsula, né, onde vai ocorrer a produção. Aqui dentro vai ter o esporângio, onde vai produzir os esporos. E aqui as plantinhas, ó, que é o gametófito. O que acontece quando eu digo fase efêmera e fase duradoura? O gametófito é a planta que vai subsistir mesmo depois quando o esporófito morrer, tá? O esporófito morre e se degenera, mas essas plantinhas aqui elas são duradouras, elas permanecem, originando depois outro esporófito e aí sucessivamente, tá? Até que o ciclo de vida, até todo o período de vida desse gametófito acabar, ele vai ficar produzindo sempre esporófito que surge e morre, surge e morre. Aqui, para vocês visualizarem melhor, né, uma ampliação, está aqui a plantinha, aqui embaixo, e aqui essas hastes, tá, são os esporófitos. Esses esporófitos estão em cima de que tipo de gametófito, gente? Isso aí, muito bem. Quem respondeu gametófito feminino está correto, tá? Então, essas hastes aqui surgem do gametófito feminino. Vocês podem ver que nem todas as plantinhas aqui possuem, tá, o esporófito, exatamente porque são as plantas femininas que vão produzir o esporófito, tá? Vão ser vai ser acima ali do gametófito feminino que vai surgir o esporófito. E para encerrar, vocês podem anotar isso aí, são as características, semelhanças e diferenças que ocorrem com as briófitas. Por exemplo, as características das briófitas é que elas não apresentam sistema vascular, não possuem vasos condutores de seiva, por isso o crescimento delas é bastante restrito, elas não crescem, geralmente alcançando no máximo 20 centímetros, são sem sementes, sem frutos e sem flores. O gametófito é a fase independente e duradoura, e a reprodução depende da água. A semelhança que elas têm com as pteridófitas é que elas são também sem sementes, sem frutos e sem flores, e a reprodução também depende da água, tá ok? As briófitas, ó, o gametófito, diferença entre briófitas e pteridófitas. A planta que a gente vê nas briófitas é o gametófito, fase independente e duradoura. A planta, a samambaia lá, das pteridófitas, é o esporófito, é a fase independente, é uma fase independente e duradoura. Então veja, a fase independente e duradoura das briófitas, gametófito, das pteridófitas, esporófito. O esporófito das briófitas, ele é dependente do gametófito e é efêmero, é passageiro. Já o gametófito das pteridófitas, ele é independente e possui, tá, fase efêmera, ou seja, o gametófito nas pteridófitas é que é passageiro. As briófitas não possuem sistema vascular para transporte de nutrientes e água.
Já as pteridófitas possuem sistema vascular para transporte de nutrientes e água. Nas briófitas, rizóide, caulóide e filóide. Nas pteridófitas, raiz, caule e folhas. Bom, gente, a nossa aula fica por aqui, tá? Brevemente estarei gravando pteridófitas. Não deixem de curtir o canal, não se esqueçam, curtam, compartilhem, tá? Espalhem essas aulas por aí para que o canal continue a crescer e possa cada vez mais estar ajudando vocês. É isso aí, galera. Se Ensinando Biologia ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.